arrogante, eu quero falar, gente, pelo amor de Deus. Eu quero falar num jeito... Só as pessoas que têm essa autenticidade e passa por isso que eu passo, que vai se identificar com esse vídeo. E se esse vídeo chegou pra você, muito provavelmente é o universo falando, ó... Pare de se esconder, seja você mesma, trabalhe sua essência, aceita, porque é assim, é aquela frase, aceita que dói menos. É isso, porque você não sofre quando você aceita ser quem você veio pra ser. Se você entrou nesse vídeo, é porque você precisa ouvir isso agora. Já faz um tempo que eu preciso, né? Estou sendo intuída a falar sobre isso, eu venho adiando, mas hoje eu acho que tá bacana pra falar, eu tô bem. Oi, gente, eu sou a Julie, esse canal aqui a gente fala sobre a expansão da consciência. Mas eu já vou falar sobre logo o tema pra não ter enrolação, tá? Então vamos lá. Você já entrou em alguns lugares e você já sentiu que os olhares vão sendo atravessados e você está sendo observado? E já percebeu que simplesmente algumas pessoas não vão com a sua cara? Sem você fazer nada. Talvez você se sentiu que você incomoda só de existir. Simplesmente porque você tá ali, só existindo. E, sinceramente, gente, eu sei o que é ser isso e ter esse sentimento. Porque eu, desde novinha, eu sou essa pessoa. Então, eu já tenho isso. Eu nunca fui uma pessoa no sentido morna. Ou as pessoas, eu sempre falei isso pra todo mundo que me conhece. Eu nunca fui uma pessoa neutra. Eu acho que essa é a palavra mais que cabe nessa conversa nossa. Ou as pessoas gostam muito de mim, ou as pessoas não gostam. Simplesmente assim. Então eu quero começar a falar sobre isso. E isso por muito tempo eu fiquei levando... porque eu questionava, mas eu nunca fui de parar e questionar o porquê de fato e entender por que eu sentia isso. Depois que eu comecei meu autoconhecimento, a expansão da consciência, de um ano pra cá eu venho me observando, né, a espiritualidade e as ferramentas que eu uso, que é a ressonância harmônica, né, as ondas, enfim, toda a questão da lei da atração. Algumas pessoas se afastaram de mim, outras se aproximaram, enfim. Mas eu sempre fui essa pessoa, né? Ou as pessoas gostam de mim ou não gostam. Então, hoje eu consigo perceber com consciência e trazer isso pra minha realidade, observar o porquê. Antes isso me incomodava bastante. Hoje não me incomoda mais. Mas eu ainda me pego na pergunta, por quê? Por que fulano de tal não gosta de mim? Sem eu ter feito nada. Deixa eu falar uma coisa que eu venho, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Que eu venho percebendo em mim, me silenciando e o que acontece. Por muito tempo, por crença e por pessoas falando pra mim que isso era ruim, né? Isso que eu falei das pessoas não gostar, e, enfim. Isso não é o defeito. Isso é um dom. E eu vou te contar o que aconteceu comigo, o que acontece até hoje. E eu já aceitei. Tá. Primeiro vamos falar de autenticidade, né? Autenticidade, ela... Eu vou tentar explicar de um modo, assim, bem leve e bem claro, assim. A autenticidade, ela incomoda algumas pessoas. Por quê? Porque numa sociedade onde as pessoas tentam se encaixar, se moldar e agradar os outros, a autenticidade não é bem vista. A autenticidade com presença marcante, ela vai incomodar as pessoas, sim. O que a gente pode pensar sobre isso? Que algumas pessoas, elas têm uma energia diferente. É como se fosse assim, a presença da pessoa já fala por si só, sem ela abrir a boca. E aí, elas não precisam provar nada, não precisa falar nada. A presença delas já dizem tudo. Quando você é autêntico, verdadeiro e que você não se molda aos outros, que você não tem essa questão de agradar o outro, você se torna um espelho. E o que incomoda no outro não é o que você faz, é o que você representa para ela. A sua coragem de ser o que você é de fato, né? A sua autenticidade, o seu ser, a sua essência real.
Isso escancara totalmente a covardia da pessoa que vive escondida. Então, assim, eu entendo, eu sempre falo assim uma frase, eu não vim pra pouco, né? Então a gente, igual no meu caso, eu não fui feita pra me passar despercebida, assim, a minha personalidade, as minhas características, o meu cabelo, o meu jeito de falar, a minha autenticidade, a minha aura já fala por mim mesma. Quando você incomoda a outra pessoa, é um lembrete pra pessoa o que ela pode ser, ou poderia ser, ou você tira ela da zona de conforto pra ela lembrar do que ela veio fazer no mundo, né? E principalmente pessoa que já é autêntica e agora consciente. E que expandiu a consciência, assim como tá acontecendo comigo. Há 2 tipos de reação que pessoa autêntica pode causar nas outras. Quando a gente entra num lugar que as pessoas te julgam sem mesmo te conhecer, diz muito sobre o outro, né? Então, faz esse exercício de observar quando você entra num lugar. Veja assim ao seu redor se o clima muda. Se algumas pessoas vão sorrir, outras pessoas vão olhar torto, olhar de lado, ou vão se inspirar em você, vão chegar perto de você, vão falar sobre você, ou vão falar com você. Né? Se vão falar das suas características, se vai falar sobre sua personalidade ou você ser muito comunicativo. Outras pessoas, elas vão se incomodar, literal. Vão se incomodar com o seu tom de voz, vão se incomodar pelo teu cabelo, vão se incomodar pelo seu tom da sua pele, vão se incomodar... Na verdade, vão se incomodar por tudo. Criar uma antipatia gratuita. E não tem nada a ver com você. Tem a ver com elas. E essa antipatia, elas veem em você o que elas não têm coragem de assumir nelas mesmas. E demorei pra entender isso, gente. Eu demorei. Porque assim, eu achava que eu era a pessoa mais errada, né? Eu tendo assim, a minha roupa, às vezes a minha personalidade, a minha maquiagem, o jeito de eu falar. Mas não era sobre mim, não era. É sobre elas e o que eu causo nelas. A minha liberdade, o meu jeito de ser, a minha espontaneidade, a minha autenticidade, a minha aura, né? Então isso incomoda porque alguma coisa entre elas está mal resolvida dentro dela e ela não tem coragem de resolver isso, né? Quando alguém fala mal de você sem motivo, principalmente, as pessoas elas têm o costume de projetar no outro o que ela tá sentindo, né? Uma coisa mal resolvida dentro dela. Ela odeia o que você mostra pra ela que é possível ser. Então, às vezes, a pessoa tem tanta liberdade, né? É uma pessoa que tem coragem mais de falar, ou tem uma facilidade pra falar com a outra, ou a liberdade de se expressar na forma física ou na forma natural de ser. Assim, eu entendi que a minha missão, ou no caso, né, nossa missão, que é uma pessoa autêntica, que a nossa luz, né, o que a gente veio fazer no mundo seja escondida, sabe, por conta do outro. Ou seja, a gente não pode se apagar ou se anular porque o outro tá se incomodado pelo seu jeito de ser. Ponto quando a gente entende que nossa autenticidade e abrange, né, essa questão de expansão da consciência, de ter o autoconhecimento, é você resgatar esse valor pessoal que você tem para você poder ajudar outras pessoas, mesmo aquelas pessoas que te incomodam com a sua presença. De uma certa forma, você está ajudando elas. Talvez elas não vão achar isso de imediato. Se for uma pessoa que está no caminho do autoconhecimento, ela vai pensar, por que essa pessoa me incomoda? Já aconteceu comigo, um exemplo. Tem uma pessoa que eu sigo nas redes sociais que eu admiro muito e tava me incomodando o story dela, sabe? Ela não é daqui da minha cidade, nada. Eu acompanho ela há muitos anos nas redes sociais. E eu tava incomodada. Então, como eu já tô nessa experiência da expansão da consciência, do autoconhecimento, eu fiz essa análise. Falei, por que essa pessoa tá me incomodando? Sabe? Então, eu fui e fiz essa autoanálise e eu descobri que é uma sombra minha. Tinha alguma coisa nela que tava me incomodando, que se retratava, eu tava projetando isso nela.
Entendeu? Então, assim, se a pessoa, querendo ou não, essa pessoa me ajudou a trazer uma sombra à tona e eu resolver ela. Muito tempo da minha vida, principalmente dentro do meu núcleo familiar, quando eu falo núcleo familiar, eu quero falar parentes, tá? Primos, tios, é, tias, enfim. Eu me apaguei, eu tentei me encaixar, diminuir meu brilho, para me caber num lugar onde eu não merecia estar, né? Assim, as pessoas da minha família, principalmente primas, né, tias que cresceram comigo, me viu crescer, me diminuíam, não gostavam de mim, me toleraram muitos anos e falavam muito da minha personalidade. Aí entra o rótulo, né, que é uma pessoa difícil, uma pessoa que se acha, metida, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe. Eu já falei sobre isso no canal. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, e eu tentava ser menos, assim, para não incomodar as pessoas da minha família. Então isso já vem de muitos anos atrás. E claro que isso vai refletir no seu âmbito trabalho, no seu âmbito talvez de social, né? Você frequentar em lugares onde as pessoas viram torto, olham, viram a cara para você, ou não gostam de graça, forma gratuita mesmo. Eu tenho 40 anos, agora que eu entendi que, assim, claro que no meu jeito de ser, antes eu nunca fui de agradar o outro, mas eu tentava, tipo, entender, me explicar pra pessoa, ou querer ouvir por que a pessoa não gostava de mim. E de fato não tem explicação, sabe? A pessoa não gosta de você porque você é você, né? Claro que se você fez alguma coisa para aquela pessoa, enfim, não é esse o ponto que eu tô trazendo aqui. O ponto que eu tô trazendo é aqui quando a pessoa não gosta de você gratuito, sem você ter feito absolutamente nada, só por ser você. Sabe, as pessoas falam, comentarem de você, nem te conhece. Então, assim, esse é o ponto que eu quero trazer. Agora, né, depois que eu venho, né, um ano pra cá que eu venho trabalhando isso em mim, de por que as pessoas não gostam de mim, agora eu sou mãe, e ainda assim tem pessoas que eu chego e as pessoas não se sentem à vontade perto de mim. Outras pessoas já se sentem muito à vontade, conversam, se abrem e é toda aquela coisa de parece que você é magnética, sabe? E é o que acontece comigo. Mas chegou um momento que eu entendi que a minha luz não é demais, sabe? É só intensa para quem vive na sombra, quem não tá desperto, quem ainda não tá na expansão da consciência, quem ainda não entendeu como funciona o mecanismo do universo. Eu penso assim, a minha missão não é agradar, nunca foi. E eu entendo hoje que a minha missão é ser fiel a quem eu sou mesmo, sabe? Principalmente a minha essência. Quando eu descobri que eu não preciso me moldar ao outro, me moldar à família, minhas primas, eu não preciso me caber, não preciso ficar me justificando ou tentando ouvir, tentar buscar uma explicação plausível uma pessoa, por que a pessoa não gosta de mim, eu consegui ser livre mais ainda. Eu consegui me expressar melhor. Então, eu não estou aqui para que os outros me aceitem do jeito que eu sou. Não é essa a ideia. A ideia é eu estar aqui para ser o que eu vim para ser. E você só entende isso quando você aceita que as outras pessoas não é sobre você, é sobre elas. O que elas estão vivendo naquele momento. O que eu fiz, o que eu faço para tentar entender isso. Eu comecei a fazer perguntas para mim mesma, terapia, né, gente? Claro, mas assim, vocês sabem que eu gosto de meditar, então assim, a minha intuição falou muito comigo, a minha centelha divina falou muito, tipo, em que momento da vida que eu me anulo por medo de incomodar o outro. Esse é um ponto. Aí também tem outro ponto que eu pego, tô lendo aqui porque eu escrevi, tá? Quem eu seria se eu não tivesse medo de ser julgada? E outro ponto é quais partes minha ainda que eu me escondo para que eu não incomode o outro. Essas questões eu coloco tudo no caderno, né? Faço essa questão de perdão da criança interior, porque é muito importante primeiro você se perdoar, porque não é culpa sua se você incomoda o outro. Então, se você levar essas perguntas
para um caderno e você analisar as respostas e trazendo questão do perdão da sua criança interior, porque muito provavelmente isso já vem de antes, você consegue se realinhar e você consegue ouvir as respostas do universo, e as coisas começam a se encaixar e você começa a aceitar que isso não tem nada a ver com você, né? Não é culpa sua, isso é sobre o outro, não sobre você. E meditar, né? A gente tem que meditar para você ouvir essas respostas. Então, assim, quando eu não tenho tempo de meditar, eu faço aquela questão do banho, né? Quando eu vou tomar banho, eu fico muito consciente do que eu tô tomando banho e eu começo a levar esses pensamentos, principalmente se acontecer alguma coisa nesse sentido. De eu chegar num lugar, a pessoa não gostar de mim, ou alguém que falou mal de mim, sem motivo aparente, sem motivo nenhum, de graça. Eu faço afirmações também, né? Eu sou aceita, eu sou escolhida, a minha energia ela é boa, eu não sou uma pessoa ruim, a minha personalidade é assim, eu já aceitei, eu aceito, eu espero que as pessoas aceitem. Essas afirmações que faz a gente ficar mais à vontade e aceitar de fato a nossa essência de principalmente autenticidade e personalidade. E eu quero trazer aqui também que quem ama você, ela vai amar sua luz, ela não vai tentar te apagar, sabe? Ela vai exatamente enaltecer quem você é, né? Claro que a gente tem defeito, eu não tô falando aqui de uma forma arrogante de se achar, mas uma forma que pessoas que têm autenticidade, pessoas que têm uma áurea muito boa, uma energia bacana e que mesmo sem falar já chegando no ambiente, não de forma arrogante, eu quero falar, gente, pelo amor de Deus. Eu quero falar num jeito. Só as pessoas que têm essa autenticidade e passa por isso que eu passo, que vai se identificar com esse vídeo. E se esse vídeo chegou pra você, muito provavelmente é o universo falando, ó, pare de se esconder, seja você mesma, trabalhe sua essência, aceita, porque é assim, aquela frase, aceita que dói menos. É isso, porque você não sofre quando você aceita ser quem você veio pra ser. E quem não consegue ficar nessa sua energia de ser quem você é, muito provavelmente a sombra dela tá incomodada, alguma coisa nela tem que ser resolvida. Então não é sobre você, é sobre ela, é aquela coisa pontual. Você é intensa, você é forte, você é marcante, né? Você não passa despercebido nos lugares. E o mundo precisa exatamente disso, né? Pessoas autênticas. Não pessoas que ficam se moldando, ou sendo falsas, ou sendo. Tendo que se moldar a vida do outro. Então, gente, se esse vídeo fez sentido pra você, se você sente isso que eu senti por muitos anos, por favor, comenta aqui, que eu vou adorar saber a história de vocês. E eu acho importante trazer porque eu acho que a gente nasceu por algo maior. A gente não nasceu para ser despercebido, a gente nasceu para despertar algo no outro também, tá bom? Eu espero que esse vídeo faça você refletir e que traga muitas insights para você colocar e você seguir sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo.